E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula de genética e o tema de hoje é Primeira Lei de Mendel. Vem comigo! Pessoal, a primeira lei de Mendel é conhecida como Lei da Segregação ou Lei da Segregação dos Fatores. Lembrando que, quando Mendel realizou os estudos dele, não se tinha conhecimento sobre cromossomos, genes e alelos. Então, a nomenclatura utilizada por Mendel é um pouco diferenciada. Quando a gente diz que a primeira lei de Mendel considera a lei da segregação dos fatores, a gente está dizendo que os alelos presentes em um gene se separam no processo de meiose quando vai haver a formação de gametas. Como assim? Lembrando que para cada característica presente no nosso organismo, a gente possui dois alelos, ou seja, duas variações de um gene. Por quê? Uma informação, ou seja, um alelo eu recebi do meu pai, outro alelo eu recebi da minha mãe, só que eles compõem um mesmo gene. Inclusive, eles estão presentes em cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos. E aí, se a gente for parar para pensar, realmente, lá no processo de meiose, mais especificamente na meiose 1, na anáfase 1, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Então, eu tenho a separação dos pares de cromossomos. E quando eles se separam, um alelo vai para um gameta, outro alelo vai para outro gameta. Então assim, vou dar uma característica bem prática para vocês. Eu consigo enrolar a minha língua, assim. Ai, professor, o que isso tem a ver? O fato de conseguir enrolar a língua é uma característica genética. E ela é uma característica que ela é expressa por um alelo dominante. Então, se eu consigo enrolar a língua, de certeza que para esse gene, para essa característica de enrolar a língua, eu possuo pelo menos um alelo dominante. Então, eu tenho um azão. Tá, professora, e o outro alelo? Porque cada gene tem dois alelos, né? Então, como a minha mãe, ela não enrola a língua, eu tenho certeza que eu também tenho um alelo recessivo. O azão eu recebi do meu pai, o azinho eu recebi da minha mãe. Então, para essa característica, para a característica de enrolar a língua, eu tenho um gene azão-azinho. O que vai acontecer na lei da segregação? Quando o meu organismo, por meiose, começar a produzir os meus óvulos, o que ele vai fazer? Ele vai separar esses alelos. Então, eu vou ter óvulos que vão possuir o azão que eu recebi do meu pai, eu vou ter óvulos que vão possuir o azinho que eu recebi da minha mãe. Isso é o que Mendel considerou como segregação dos fatores, ou seja, separação dos alelos. Onde que acontece essa separação? Na formação de gametas, lá na meiose. Em que fase da meiose? Na meiose 1, mais especificamente na anáfase 1, onde eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Eu até fiz um quadro aqui para vocês e eu desenhei para vocês um coelhinho. Vamos supor que esse coelho tenha pelagem branca. Então, para essa característica, cor da pelagem, como ele é branco, ele possui um gene azinho. Um gene azinho é um gene que tem dois alelos iguais, então ele é homozigoto. Esse coelhinho macho aqui, quando ele vai produzir espermatozoide no processo de meiose, ele vai produzir espermatozoides que na cor da pelagem ele só vai carregar azinho. Por quê? Pela lei da segregação, esses alelos aqui, eles vão se separar e vai um alelo para cada espermatozoide. Como ele é homozigoto, ele só produz espermatozoides, nesse caso, azinho, mas só para a cor da pelagem. Isso não significa que esse coelho aqui, ele é todo azinho. Não, para cada característica do corpo dele, ele possui um gene. E para cada gene, ele vai ter dois alelos. Lembrando que eu sempre represento um gene com duas letras. Cada letra representa um alelo. Quando essa letra é minúscula, é porque esse alelo tem uma característica recessiva. Quando essa letra é maiúscula, é porque esse alelo possui, então, uma característica dominante. Então vamos lá, primeira lei de Mendel, conhecida como lei da segregação, e também monohibridismo. Por que monohibridismo? Porque todo problema genético que considera a primeira lei de Mendel, eu analiso uma característica por vez. Então, se eu estou observando a cor da ervilha, é só a cor da ervilha. Se eu estou observando a textura dessa ervilha, se ela é lisa ou rugosa, é só a textura.
Se é a cor da flor dela, se é branca ou se é púrpura, é só a cor dessa ervilha. Ai, professora, por que tanta ervilha? Porque Mendel descobriu tudo isso, gente, por conta de cruzamentos entre linhagens puras que ele retirou de uma espécie chamada de Pisum sativum, uma espécie de ervilha que ele cultivava lá no Jardim do Mosteiro. Ele conseguiu fazer a separação de duas linhagens puras. O que seriam linhagens puras para Mendel? Ele conseguiu fazer a separação de indivíduos homozigoto. Ele conseguiu separar aqueles indivíduos que para determinadas características eles eram azão e para outras características ele era azinho. Tá, professora, mas elas não eram da mesma espécie? Sim, mas elas possuem variabilidade genética, como é o nosso caso. Então, elas possuem uma expressão genética diversificada. Tá, como que Mendel tinha certeza que era azão ou azinho? Porque ele fez por várias vezes processo de autofecundação. Essas ervilhas, elas possuíam flores hermafroditas, então ele conseguia fazer autofecundação, pegar o pólen da própria flor e estimular o processo reprodutivo na própria flor. Então, por vários processos de autofecundação, ele conseguiu então gerar linhagens puras. E essas linhagens, gente, ele teve muito sucesso, porque ele analisou várias características. Ele analisou a cor da semente, a textura, a posição da flor, a coloração da flor, o tipo de vagem, e elas eram muito diferentes umas das outras. E ele conseguiu fazer a análise de um gene por vez, de uma característica por vez. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Mendel pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes. Para quê? Para gerar híbridos. O que ele considerava como híbrido? Indivíduos que eram resultantes de linhagens puras. Aí o que acontece? Os híbridos, eles nasciam todos da coloração amarela. Todos da coloração amarela. Aí o que Mendel fazia num segundo processo de cruzamento? Ele cruzava os híbridos e aí ele percebia o quê? Que cruzando os híbridos, duas ervilhas amarelas, nascia 25% verde. Então, ele conseguiu determinar que essas unidades hereditárias, elas possuíam fatores diferentes e alguns fatores eles predominavam mais do que outros. E aí surge essa ideia de recessividade e dominância. Sempre que a gente for fazer um cruzamento, o primeiro cruzamento realizado a gente chama de geração parental e a gente representa pela letra P. Então, quando a gente vai realizar aqui, nesse experimento de Mendel, o cruzamento das linhagens puras, eu chamo então de geração parental, o meu primeiro cruzamento. Aqui a geração de híbridos, né, que foi resultante desse processo de cruzamento, eu vou chamar de geração 1 ou F1. E quando eu for fazer o cruzamento da F1, eu vou ter aqui então uma outra geração. E essa geração eu chamo de geração 2 ou geração F2. Aqui eu já coloquei para vocês que com certeza a ervilha amarela é dominante e a ervilha verde é a recessiva. Ai, por quê? Imagina, gente, na primeira geração nasceu só a ervilha amarela. Então, com certeza, a ervilha amarela que possuía essa característica de dominância, né? Como elas eram puras, a gente considera o quê? Azão foi cruzada com uma linhagem pura recessiva, azinho. Se eu for fazer o cruzamento dessa daqui com essa daqui, considerando a lei de segregação, para pensar, essa ervilha aqui, ela só vai produzir gameta azão, porque eles vão se separar, mas como ela é pura, como ela é homozigota, ela só produz para coloração da ervilha gametas azão. E essa daqui, ela vai produzir apenas gametas azinho. Se eu juntar um gametazão com um gametazinho, o que eu vou ter? Eu vou ter híbridos, indivíduos heterozigoto. Então, todas essas ervilhas aqui, elas receberam um gameta daqui e um daqui. Então, todas elas são azinho. Olha, professora, mas aí a gente fez o cruzamento dessa daqui. Sim, a gente fez o cruzamento dessa daqui. Daí a gente tem que entender que esse gene aqui, ele vai segregar. E quando ele segregar, ele vai formar gametas azão e gametas
Azinho. Então a coisa aqui começa a ficar um pouquinho mais complexa. E para isso a gente pode usar como uma técnica de cruzamento um quadro que a gente chama de quadro de Pinet. O quadro de Pinet tu vai fazer tipo um joguinho da velha aqui, um hashtag, né? E a gente vai fazer o quê? Separar os fatores. Então eu estou cruzando um azão, azinho com azão, azinho. Eu estou cruzando dois indivíduos heterozigotos, que na concepção de Mendel era chamado de híbrido. Vou separar ele aqui. Vou separar azão, azinho. Beleza. Separei os fatores, né? Eu tenho aqui um gene, só que eu vou ter gametas que vão ser azão, gametas que vão ser azinho pela lei da segregação. Aqui eu vou separar o do outro indivíduo. Azão, azinho. E agora eu vou fazer esse cruzamento. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Esses quadradinhos aqui, eles representam os tipos de descendentes que eu posso vir a ter. Eu posso representar ele da seguinte forma, expressando a porção fenotípica e expressando a formação genotípica. O que é o genotípico? É a expressão gênica. Então aqui pelos meus quadradinhos, 1/4 dos descendentes vão ser azão-azão. 2/4, né? Ou 1/2 vão ser azão-azinho e 1/4 vai ser azinho-azinho. Você pode considerar também a nível de porcentagem. Cada quadradinho desse equivale a 25%. Então, 25% dos indivíduos vão ter a probabilidade de nascer azão-azão, 50% vão ter a probabilidade de nascer azão-azinho e 25% vai ter a probabilidade de nascer azinho-azinho. Isso é a proporção genotípica. Agora vamos para a proporção fenotípica. Qual a característica que vai ser expressada a partir disso? Observa. Essa vai nascer amarela. Essa vai nascer amarela, essa vai nascer amarela. Então eu vou ter 75% dos meus indivíduos amarelo e 25% dos meus indivíduos verdes. Professora, quer dizer que para 4 descendentes, um vai ter ervilha verde e 3 vão ter ervilha amarela? Não necessariamente. Isso ele é um cálculo probabilístico. O que acontece? A probabilidade ela aumenta a sua precisão à medida que eu vou tendo um grau de amostragem maior. Como Mendel fez isso várias e várias vezes e gerava muitos e muitos descendentes, ele conseguia perceber que quanto mais descendentes eram gerados, mais o resultado chegava próximo do real, que era 25% as ervilhas verdes e 75% possuía ervilhas amarelas. Então vamos ver como que ficou então a porção genotípica e fenotípica. Então, se eu for parar para analisar, assim ficaram as minhas probabilidades. O que seria a porção genotípica? Os genes que foram encontrados desse cruzamento. 25% homozigoto recessivo, azinho-azinho, 25% homozigoto dominante, azão-azão, 50% heterozigoto. E o que seria a minha porção fenotípica? Seria a expressão desses genes. Eu vou ter 75% amarelo e 25% verde. Vamos conhecer agora outros casos que envolvem então a lei de segregação, o monohibridismo. Vamos lá? Então, galera, já printou o quadro? Vamos falar um pouquinho sobre os padrões de dominância, do qual se enquadra nessa primeira lei de Mendel, a lei da segregação, e também conhecida como monohibridismo, porque a gente vai estar analisando um caráter por vez. Lembrando que nessa lei, a gente tem o seguinte: os alelos, eles são separados no momento da formação dos gametas. Eles não se misturam e eles também não desaparecem. Toda característica expressa no nosso organismo, ela ocorre por conta da produção de proteínas. Por quê? Porque o gene, ele vai transcrever uma molécula de RNA que vai ser traduzida em uma proteína. A forma como essa proteína é produzida e se manifesta no nosso organismo que nos dá a característica. Um alelo recessivo, normalmente, ele produz uma proteína que é não funcional.
Quando a gente tem aqui os padrões de dominância, a gente vai analisar, por exemplo, que a dominância completa é quando a característica ela vai ser expressa pelo alelo dominante, ou seja, basta o indivíduo ter para aquele gene um alelo dominante, aquela característica daquele alelo vai se manifestar. Por exemplo, todo o estudo feito por Mendel, desde a coloração da ervilha, a textura, a coloração da flor da ervilha, né, a posição da flor no caule, todas as características que foram analisadas por Mendel ao estudar as ervilhas, elas têm então esse padrão de dominância completa. Outros exemplos que eu posso trazer aqui para vocês. A pigmentação normal da pele. Pessoas que têm a pigmentação normal possuem o gene para essa característica com um alelo dominante. Ou ela vai ser azão-azão, homozigoto dominante, ou ela vai ser azão-azinho, um heterozigoto. Então, tanto o heterozigoto como o homozigoto dominante vai apresentar a característica de pigmentação normal na pele. A polidactilia é ter mais quantidade de dedos do que o normal. Isso pode acontecer tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, em diferentes espécies animais, não apenas na espécie humana. A gente tem ainda o fato de enrolar a língua, que foi a primeira característica que eu pontuei no vídeo para vocês. Então, a pessoa que consegue enrolar a língua, ou ela é azão-azinho, ou ela é azão-azão, porque essa característica ela vai se expressar porque aquele indivíduo possui então um alelo dominante. Características que têm um aspecto recessivo. A gente tem o albinismo, que são animais e plantas que não produzem pigmentação, né? E aí a gente vai ter um caso bem importante que quando o albinismo se manifesta em algumas espécies de plantas, ele acaba causando a morte dessas plantas. Elas acabam não possuindo clorofila e não conseguem então realizar o processo de fotossíntese. A gente tem ainda os casos de miopia e de fenilcetonúria. Indivíduos que possuem fenilcetonúria, eles possuem um retardo mental bastante acentuado. Isso acontece pela não metabolização de um aminoácido chamado fenilalanina. Esse aminoácido ele começa a apresentar em excesso na corrente sanguínea, nas regiões cerebrais e na urina. É muito importante a gente lembrar que a fenilcetonúria ela é uma doença diagnosticada no teste do pezinho. E se o bebê for identificado com fenilcetonúria, ele pode ter uma alimentação pobre em proteínas que possuem essa fenilalanina e ela pode vir a não desenvolver esse retardo mental. A dominância incompleta, gente, é quando o cruzamento de dois indivíduos vai gerar um terceiro fenótipo. Como assim? Uma espécie de planta conhecida como Mirabilis jalapa, ou conhecida popularmente como Maravilha da Noite, é uma planta que possui a coloração da flor vermelha ou branca. E quando a gente faz o cruzamento de uma planta vermelha com uma branca, ela gera uma flor rosa. Isso é o que a gente chama de dominância incompleta. Por quê? Porque eu cruzei dois fenótipos e eu gerei um terceiro fenótipo. Ou seja, eu cruzei vermelha com branca e deu origem a uma rosa. Como que eu determino o gene? Eu vou usar sempre letras maiúsculas. Nesse caso aqui, para diferenciar a vermelha da branca, eu utilizei V de vermelho e B de branco. A gente tem aí o caso de codominância. O que é a codominância? É quando o indivíduo que é heterozigoto, ele vai possuir uma mescla de características. Isso acontece muito numa raça bovina conhecida como Shorton, onde eu pego um boi que tem a pelagem vermelha, avermelhada, e eu cruzo com um boi que tem uma pelagem branca e ele gera indivíduos que têm uma pelagem branca com manchas avermelhadas. Isso também acontece no nosso tipo sanguíneo AB. Um indivíduo que tem tipo sanguíneo A, quando ele cruza com um indivíduo do tipo sanguíneo B, ele pode gerar um indivíduo que tem um tipo sanguíneo AB, ou seja, um terceiro tipo sanguíneo. E a gente tem ainda os casos de genes letais. O que são genes letais? São genes que vão condicionar a morte do indivíduo. E esse gene, gente, ele pode ser recessivo ou ele pode ser dominante. Depende o gene que a gente está observando, a espécie que está sendo observada. Mas alguns genes desses letais já foram descobertos ao longo da história da ciência. E o mais comum deles é o gene letal por conta da pelagem em camundongos. Observou-se o seguinte: em uma determinada espécie de camundongo, notou-se que
Indivíduos que possuíam a pelagem amarelada eram todos heterozigoto. E indivíduos que possuíam uma pelagem cinzenta eram todos homozigoto recessivo. Os indivíduos que possuíam homozigose dominante, eles não sobreviviam. Então a gente tem aí um caso de letalidade, ou seja, se o indivíduo apresentar homozigose dominante para pelagem, nessa espécie aqui, ele acaba não sobrevivendo. A gente tem outros exemplos, por exemplo, na espécie humana, a gente tem uma condição genética chamada de acondroplasia, que é o nanismo. Nesse caso, o que se observa? Que os indivíduos que são heterozigoto, eles vão possuir nanismo, então a gente vai ter aí a formação de um anão. Indivíduos que são homozigoto recessivo, para essa característica, vão apresentar o desenvolvimento ósseo e cartilaginoso normal. Agora, se o indivíduo, para esse gene aqui, possuir homozigose dominante, ele também vai ter aí um caso de letalidade, ele vai acabar não sobrevivendo. Nós temos a doença de Tay-Chans, que é a ausência de uma enzima chamada hexosaminidase. O que essa enzima faz? Ela faz a quebra de ácidos graxos. E o que acontece? A ausência dessa enzima gera uma destruição do sistema nervoso. Essa doença, ela se manifesta entre 2 a 4 meses de idade da criança e essa criança, ela acaba morrendo até os 2 anos de idade. E essa doença, ela é condicionada por um gene letal recessivo. Então, para a pessoa ter essa doença, ela tem que ser portadora para esse gene azinho. Nós temos ainda a talassemia. A talassemia é uma espécie de anemia que ocorre, por exemplo, em pessoas que são portadoras de 2 alelos dominantes para esse gene, ou seja, é homozigoto dominante. Nesse caso, ela vai ter uma anemia muito grave e ela pode vir a morrer até os 40 anos. Então, olha só, são genes letais do qual a morte não acontece no desenvolvimento embrionário, mas vai acontecer ao longo da vida da pessoa. E o interessante é que pessoas que possuem o gene heterozigoto, né, ou seja, tem um alelo dominante e um alelo recessivo, também vai possuir uma anemia, mas é uma anemia mais branda. E quem é homozigoto recessivo, aí vai possuir uma condição normal. E é isso, né? A gente pôde conhecer um pouquinho da primeira lei de Mendel e agora a gente vai ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre a primeira lei de Mendel, essa lei conhecida como lei da segregação ou separação dos fatores, alelos. Isso ocorre na anáfase 1 da meiose, ou seja, na separação de cromossomos homólogos, onde para cada gene são separados os alelos e cada alelo vai para um gameta. Monohibridismo é conhecido por analisar uma característica por vez. Mendel estudou ervilhas da espécie Pisum sativum e identificou padrões por meio de análises quantitativas. No primeiro cruzamento, a geração parietal de Mendel é caracterizada por linhagens puras, homozigotas, com ervilhas amarelas, azão-azão, e ervilhas verdes, azinho-azinho, dando origem à geração 1, F1, de ervilhas amarelas, só que todas heterozigotas, híbridas. Fazendo o cruzamento entre esses híbridos, dá-se origem então à porção genotípica 25% azão-azão, 50% azão-azinho, 25% azinho-azinho. E de porção fenotípica, a gente vai ter ali 25% ervilhas verdes e 75% ervilhas amarelas. Esse cálculo pode ser feito utilizando o quadro de Pinet. Padrões de dominância é a forma como o alelo se expressa no gene. A dominância completa, por exemplo, é quando a informação presente no alelo dominante ela predomina. E como exemplo, a gente tem os dominantes ali, que é dobrar a língua, polidactilia, e os recessivos, como albinismo, miopia e fenilcetonúria. Fenilcetonúria é uma doença caracterizada por retardo mental acentuado, onde o aminoácido fenilalanina não é metabolizado, e essa doença pode ser identificada pelo teste de pezinho. A dominância incompleta é quando o cruzamento resulta num terceiro fenótipo. É o que acontece com a planta Mirabilis jalapa, onde o cruzamento de plantas que têm flores vermelhas com plantas que têm flores brancas dão origem a plantas com flores rosa. A codominância é quando a gente tem uma mescla, como é o caso do tipo sanguíneo. Indivíduos com tipo sanguíneo A, quando cruzam com tipo sanguíneo B, podem dar origem a filhos do tipo sanguíneo AB, ou seja, né, uma mescla desses dois. Genes letais é quando causa a morte do indivíduo, é o caso que acontece com a pelagem de camundongos, ou ainda com acondroplasia, Tay-Sachs, talassemia e outros. E é isso, gente. Não esquece de printar o nosso esquemão aí. Pessoal, eu espero que tenham gostado da aula. Não esqueça de testar os teus conhecimentos no simulado que tem ali na descrição do vídeo.
Beijos e até a nossa próxima aula!